Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Que alegria estar na casa do Pai, amém? Como é bom poder estar aqui adorando a Deus, buscando a presença de Deus. Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, os irmãos que estão em casa, nos acompanhando na live. Vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, amém? Que o Senhor possa falar ao seu coração como Ele falou ao meu. Às vezes Deus fala ao nosso coração e na hora da gente transmitir aquilo que Ele fala ao nosso coração, a gente não consegue exprimir tudo que Ele ministrou. Mas que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e que o Senhor possa falar ao coração de todos, amém? Vamos ler um texto, dois textos da palavra. Primeiro vamos abrir em Mateus, capítulo 16, verso 24 e 25. Mateus 16, verso 24 e 25. Glória a Deus. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Diz a palavra de Deus: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Amém? Esse é um texto. Agora vamos para o outro texto. Lucas, capítulo 9, versículo 57. Nós vamos ler 5 versículos. Versículo de número 57. Lucas, capítulo 9, verso 57. Amém? Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Fecha os seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, estamos aqui na tua casa, te bendizemos por tudo, Senhor. Te bendizemos porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos perdoou dos nossos pecados, porque mesmo sendo pecadores, o Senhor escolheu nos amar. Mais do que isso, o Senhor nos escolheu amar quando éramos pecadores. Nós te agradecemos pelo seu amor eterno. Te pedimos, Deus, que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Viemos aqui, Senhor, aqueles que estão aqui, que abriram seus celulares, as suas televisões em casa, viemos aqui porque a nossa intenção é ouvir a sua doce voz. Viemos aqui porque precisamos ouvir a tua voz. Te pedimos que os nossos ouvidos espirituais sejam abertos, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, e que possamos sair daqui edificados pela tua palavra, que é o poder para transformar as nossas vidas, Pai. Senhor, abençoa a minha vida, abençoa a vida de cada irmão que está aqui, de cada irmão que está escutando essa palavra nesse momento através da live ou que vai assistir posteriormente. Fala com cada um deles, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esse mês nós iniciamos com o tema Prosseguindo para o Alvo. É o tema que começou agora em setembro. E nós temos ouvido aqui várias mensagens que nos estimulam, que nos empurram, que nos levam a prosseguir para o alvo, não é verdade? Todos nós sabemos qual é o alvo. O alvo é Jesus Cristo. O alvo é nos tornarmos mais parecidos com Ele, é vivermos uma vida de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer, é andarmos segundo os princípios da palavra de Deus. O alvo é isso, nós sabemos isso. E todos nós que estamos aqui, e muito provavelmente aqueles que estão em casa, também sabem isso, e querem isso para si. Mas a questão é se estamos dispostos a fazer aquilo que Ele nos pede para chegarmos nesse alvo. Amém? Todos nós queremos,
Mas será que nós estamos dispostos a fazer aquilo que Ele manda para que a gente chegue nesse alvo? O texto que nós lemos aqui, os dois textos, eles falam um pouco sobre isso. Eles falam sobre renúncia. E eu queria falar nessa noite sobre renúncia. Essa palavra que é tão simples de entender, que a gente ouve tanto, que a gente sabe o significado, mas que a gente precisa compreender à luz das Escrituras. O que significa renúncia? Renúncia é abrir mão de um direito que eu tenho. É abrir mão de algo que é meu por direito. Então, por exemplo, se eu tenho direito a receber uma herança, e eu renuncio a essa herança, os meus irmãos terão direito de receber essa herança no meu lugar. Eu abro mão disso. Quando um presidente da república é eleito pelo voto do povo, ele tem o direito de governar o país. Quando ele renuncia, ele entrega esse direito para o seu vice-presidente. Ele abre mão. Então a renúncia é bem simples de entender. Todos nós entendemos isso. Todos nós conseguimos compreender de uma forma simples e clara o que é renúncia. Agora a questão é saber por que a gente precisa falar de renúncia então, se todo mundo sabe que é uma regra básica. A questão é que sem renúncia é impossível a seguir a Jesus. Se eu e você não renunciarmos às nossas vidas, é impossível seguir a Jesus. E não sou eu quem digo, o texto que nós lemos: se alguém quer me seguir, renuncia a si mesmo. Então nós estamos falando aqui que devemos prosseguir para o alvo, que queremos conhecer a Jesus, que queremos andar com Deus, que queremos viver essa vida com Deus. E Jesus está nos dizendo: você quer? Realmente você quer? Para você conseguir isso, você precisa renunciar, negar-se a si mesmo. E como eu disse, é uma palavra simples. Porém, a palavra é simples, mas a atitude é muito difícil. E sabe por que a gente precisa se renunciar todo dia? Renunciar às nossas vontades, os nossos desejos, os nossos anseios, renunciar ao nosso tempo. Sabe por quê? Porque tudo que a gente tem, tudo que há dentro do coração do homem, é antagônico à vontade de Deus. Tudo que passa dentro do meu e do seu coração, ele nos empurra para longe de Deus. Ele nos leva para um outro caminho. A nossa carne não quer a comunhão com Deus. A nossa carne não quer que nós nos aproximemos de Deus. A maior luta nossa não é contra Satanás apenas, é contra nós mesmos. É contra essa força interior que há dentro de cada um de nós, que nos diz não para Deus, que nos empurra para longe de Deus. Então nós precisamos entender, se eu e você queremos realmente seguir esse caminho para o alvo que é Jesus Cristo, nós precisamos entender que não há como seguir esse caminho sem renunciar. Você não vai chegar no alvo se você não renunciar à sua vida, às suas vontades, aos seus valores, aquilo que você acha que é certo, que você acha que é justo, aquilo que você acha que é bom. É necessário uma entrega completa, uma renúncia completa. E quando Jesus nos pede para renunciar a nós mesmos, Ele está dizendo que para conhecer Ele, a gente precisa abrir mão da nossa vontade. Renunciar é isso. Fala: Senhor, eu renuncio o meu direito, a minha vontade, os meus desejos, os meus sonhos e os meus planos para conhecer o Senhor. Nós precisamos entender isso. E o maior exemplo de renúncia foi o próprio Jesus. Será que Ele renunciou pouca coisa? Não precisam abrir a Bíblia, são vários versículos que eu vou ler. Lá em Filipenses 2:6, diz assim, que embora sendo Deus, falando de Jesus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo na terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
O primeiro que renunciou foi o próprio Cristo. Ele renunciou à companhia do Pai. Ele se fez homem, ele se esvaziou para que eu e você pudéssemos ser salvos, para que eu e você pudéssemos ter comunhão com o Pai. Ele deixou o céu, o trono de Deus, para habitar no meio de nós. E se ele foi capaz de renunciar a algo tão sublime, algo tão maravilhoso, algo tão grande, quem somos nós para não renunciarmos às nossas vidas? Ele renunciou à glória de Deus, à presença de Deus. Estava lá com o Pai, na eternidade. Ele se esvaziou e se humilhou, e morreu na cruz, a pior das mortes, a mais humilhante de todas, para que o nosso pecado recaísse sobre ele, para que o sangue dele vertido naquela cruz nos limpasse e nos purificasse. Que direito tenho eu de não renunciar à minha vida, se o meu Pai, se o meu Deus morreu por mim naquela cruz? Amém? Há um outro texto que fala sobre Moisés. Ele diz assim, em Hebreus 11, 24: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado como o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Amém? Moisés foi outro que renunciou. Se nós olharmos na Bíblia, os grandes homens de Deus, todos eles renunciaram grandes coisas para poder seguir para o alvo, para poder viver aquilo que Deus esperava deles. Moisés, ele era o filho da filha de Faraó. Ele vivia no maior império da terra, uma dinastia poderosa. Ele tinha tudo ao seu dispor, tudo que ele queria. Ele poderia ter ficado quietinho no canto dele e vivido a vida dele. Poderia ter escolhido ficar ali quietinho. Para quê? Para que querer esse povo? Esse meu povo que é meio chato, meio murmurador. Mas ele não. A Bíblia diz que ele recusou ser chamado o filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado. Ele preferiu o desprezo, os riscos que ele correu, em vez de desfrutar dos prazeres do Egito. Ele renunciou. Outro que renunciou muita coisa foi o apóstolo Paulo. Lá em Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8, diz assim: mas o que para mim era lucro. O que para Paulo era lucro? Todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria, todo o seu prestígio religioso. Ele era um fariseu, um homem que conhecia a lei, um homem que era visto como excepcional, porque na idade de Paulo, para ele ser fariseu, só alguém muito excepcional, um homem que falava o grego fluente, que tinha o status ali no meio do povo. E aí ele começa falando, mas o que para mim era lucro, essas coisas, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero, olha isso, como esterco, para poder ganhar a Cristo. Todo o prestígio dele que ele renunciou, toda a sabedoria humana, todo o conhecimento, diante da grandeza de Deus, ele considerava aquilo como esterco, como nada. Esses homens renunciaram. Moisés, Paulo e tantos outros, Daniel, eles renunciaram tudo por causa do alvo, por causa de Cristo. E eles foram recompensados com o quê? Com uma autoridade, com uma unção e com um poder. Então, mais uma lição aqui: quando você escolhe renunciar a sua vida por causa de Cristo, essa renúncia é acompanhada com a manifestação do poder de Deus sobre a sua vida. Porque é impossível, quando nós renunciamos a nossa vida em detrimento do reino de Deus, é impossível que o poder de Deus não seja derramado sobre nós. A Bíblia diz isso, esses homens disseram isso. Nós lemos esse texto. Moisés, ele negou ser chamado de filho da filha de Faraó, e foi um homem que viu o mar se abrindo diante dele, que fez milagres tremendos, que confrontou o maior imperador da terra, o maior rei da terra naquele momento. O apóstolo Paulo pregou o evangelho ao mundo. Foi o maior teólogo que essa terra teve, o maior pregador, o maior missionário que nós já tivemos aqui.
mas ele teve que renunciar. Então a primeira lição nessa noite que eu queria passar para os irmãos: sem renúncia é impossível seguir a Cristo. Grave isso no teu coração. Esqueça esse evangelho fácil. Esqueça que a vida pode ser levada normalmente, tranquilamente, que você pode vir na igreja e viver da mesma forma que você vivia antes. Esqueça isso. Talvez muitos não queiram ouvir isso, mas é a verdade. Negue-se a si mesmo. Morra para você. Entregue a sua vida. Esqueça que os seus valores não são os melhores valores, que a sua inteligência não é a maior inteligência, que o seu conhecimento é nada diante do Rei dos Reis, que essa sabedoria humana diante dele não é nada, que a sua santidade para ele é considerada como trapos de imundície, que nada que nós tenhamos é suficientemente bom perto dele. Talvez seja bom perto do nosso amigo, do nosso irmão, do nosso vizinho, mas diante dele não. E ele nos pede: renuncia a tudo, abre mão de tudo e siga-me, e ande comigo, e prossiga para o alvo. Então, essa primeira parte eu queria introduzir essa questão da renúncia. O segundo texto que nós lemos, Jesus começa a nos questionar algumas pessoas que queriam segui-lo. E há 3 tipos de renúncia aqui que a gente vai ver nesse segundo texto. Vocês podem ficar até com a Bíblia aberta, que agora a gente vai ficar só nesse texto. Em Lucas capítulo 9, versículo 57. Jesus estava andando ali e algumas pessoas ele começou a questionar algumas pessoas sobre segui-lo. E é interessante, gente, que quando a gente lê esse texto que nós lemos aqui, nós vamos voltar a ele, nós talvez, no primeiro olhar, a gente acha que Jesus foi muito duro com essas pessoas. O padrão foi muito alto que Jesus exigiu dessas pessoas. Mas nós temos que entender que quando Jesus fala conosco, Ele conhece o nosso coração e Ele fala conosco para nos confrontar. Sabe uma coisa que para você aprender quando Deus está falando ou quando é o diabo? Deus geralmente sempre vai confrontar você. Se você leu a Bíblia e a Bíblia está sempre ao seu favor, tem alguma coisa errada. Tem algo errado. A Bíblia vai nos confrontar. Vai confrontar a mazela que é o nosso coração e a nossa vida. Jesus vai nos confrontar porque Ele nos ama. E Ele tem um padrão maior para nós. Então Ele nunca vai, nos alisar no sentido de fazer que a gente leia a palavra para concordar com alguma atitude nossa. Ele vai nos... E Jesus com esses homens, quando Ele fala para esses homens, Ele sabia a motivação do coração daqueles homens. Jesus era pleno ali no Espírito, a revelação de Deus fluía através dele. Amém? Então, a primeira coisa nesse texto que Jesus nos ensina é que se nós queremos se nós queremos segui-lo, nós precisamos renunciar o conforto. Olha aqui que diz o versículo 57 e 58. Quando estavam andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus: olha lá, o cara chegou lá: eu te seguirei por onde quer que andes, por onde quer que andares. Chegou para Jesus e falou. Será que ele esperava ouvir isso? Mas Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Eu não sei como que o homem reagiu àquela exortação. Não sei se ele continuou seguindo Jesus ou se foi para casa. Mas o que Jesus estava dizendo para aquele homem? Ele falou assim: olha, você quer me seguir, mas você precisa entender que para me seguir você tem que renunciar ao seu conforto. Irmãos, eu vou falar uma verdade para vocês: você quer seguir a Jesus, não tem como você seguir a Jesus se você não renunciar ao seu conforto. Porque a minha vontade é ficar o dia inteiro assistindo um jogo de futebol, é jogar videogame, é ir comer num restaurante. Minha vontade é de domingo passear. Nossa vontade é essa. Agora sim, se você escolheu seguir a Jesus, você não vai mais aonde você quer ir, porque você escolheu servir Ele. Você vai aonde Ele quer que você vá. Então acabou o conforto. Acabou o conforto. O conforto é a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. O problema é que a gente está disposto a ir aonde Ele nos leva até o momento que aquilo é confortável para a gente. Então, Jesus está me levando para um acampamento lá em Florianópolis, lá perto do Beto Carreiro,
Pô, eu quero ir lá para Miami, vou lá, né? Jesus está me levando para passar 30 dias de férias com meus filhos, é uma delícia. Mas muitas vezes Jesus nos coloca em lugares que é extremamente desconfortável, e isso até na vida ministerial. Às vezes você vai estar fazendo parte de um trabalho que não é aquilo que você sonhou na sua vida, que não é o seu sonho, que não é aquilo que te agrada, que não é aquilo que é confortável para você, mas se Deus te colocou lá, faça, renuncie o seu conforto, renuncie o tempo que você acha que você está desperdiçando. Se Deus te pôs lá é para você servir. Não se importe com mais nada. Nós vivemos uma geração que não consegue abandonar o seu conforto, não consegue sair da frente do lazer, do entretenimento. Gente, há tantas opções de entretenimento, só esses streamings, que são essas questões de vídeos pela internet que você assiste online, tem 4, 5, 6 empresas que tem 300, 400 séries. A gente vê os jovens que ficam o dia inteiro, o tempo inteiro assistindo, se enchendo daquilo. Nós não somos capazes de abrir mão mais por nada. As lives foram uma grande bênção, algo maravilhoso, algo que Deus deu para que a igreja pudesse chegar aonde jamais imaginava. Eu estou pregando aqui, de repente alguém da Itália pode estar me ouvindo pregar. O problema é que a live, ela não substitui a presença da igreja aqui. Ela não substitui o contato meu e seu, porque é bom que vivamos em comunhão, porque aqui nós oramos um pelos outros, aqui nós olhamos na cara um do outro, aqui nós ministramos um pelo outro, aqui a unção de Deus opera de forma diferente, e precisamos entender isso. A pandemia está criando uma geração que quer ficar assistindo Deus dentro de casa, não quer nem tirar a roupa, quer ficar de chinelo e bermuda. Porque, mas eu vou na igreja, eu tenho que tomar banho, me trocar, tenho que dar a janta para as crianças rápido. Irmão, é o mínimo, a gente não é capaz de renunciar a isso mais. A gente olha para o domingo, uma igreja que tem 500 membros no hall, tem 120 pessoas aqui. Será que o resto desses irmãos todos são pessoas de idade, que têm problema de saúde e que realmente devem ficar em casa? Acho que não, né, irmãos? Que tipo de igreja nós queremos ser? Uma igreja que não é capaz de renunciar nem o sofá da casa para buscar a Deus, para estar na presença dEle. Então é impossível você chegar no alvo se você não consegue renunciar um pouquinho do seu conforto. E você precisa renunciar ao seu conforto, sabe por quê? Porque se você não renunciar, você não vai conhecê-lo pela palavra. Se você não tiver tempo para ler a palavra, você não vai conhecê-lo. Se você não renunciar ao seu conforto, você não vai ter tempo para buscar Ele através da oração e da adoração. Se você não tiver tempo para renunciar ao seu conforto, você não vai ter tempo para servi-lo através da igreja. Uma outra coisa importante, irmão, Deus não te chamou para você vir só aqui de domingo e ir para casa e acabou. Deus te chamou para servir. Todos nós fomos chamados para servir, todos, não há exceção. Ninguém aqui pode falar, eu sou um crente nominal. Deus te chamou para alguma coisa, para algum propósito, seja o que for. Tem um irmão aqui, que é o Jorge, ele não aparece muito, mas ele arrumou toda essa igreja. Desde 1999, quando a gente veio para cá, o que esse homem fez aqui na igreja, se a gente colocasse aqui no papel, e tudo de graça, ele renunciou o tempo dele para servir da forma que Deus o chamou. Então a gente precisa renunciar o nosso tempo para servir a Deus. Mas eu não tenho tempo, meus filhos, Deus vai te dar o tempo, Deus vai te dar sabedoria para lidar, para administrar. Geralmente a gente percebe, irmãos, que aquelas pessoas que têm mais tempo são as que menos buscam a Deus. Faz uma análise, são as pessoas que menos têm intensidade. Eu faço isso por mim mesmo. O momento que eu busco menos Deus na minha vida é quando eu estou de férias, quando eu estou fora da minha rotina, porque você se distrai com tanta coisa. Então você não tem desculpa para nós. Então o primeiro ponto aqui, devemos renunciar ao nosso conforto. Eu vou até, deixa eu ver se vai dar tempo, acho que não vai dar tempo, não, deixa eu contar uma historinha, depois eu conto. Então o segundo ponto, nós temos que renunciar os sentimentos mais profundos em favor do reino. Vamos ler o versículo 59. Entretanto, a outro homem fez um convite, Jesus, segue-me. Ele contudo argumentou, Senhor,
permite-me ir primeiramente sepultar o meu pai. Todavia insistiu Jesus: deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Que dureza, hein? Jesus foi bravo com esse homem. O cara queria só sepultar o pai dele. Só isso. Como eu falei, Jesus conhece a motivação do coração. Jesus estava falando com aquele homem precisava ouvir aquilo. Jesus estava querendo ensinar que ele está acima dos laços mais profundos, dos laços familiares. Ele está acima disso. Se você não é capaz de renunciar os laços mais profundos, quais forem, você não é apto para seguir a Jesus. É isso que ele está ensinando. E ele ensina uma outra verdade nesse texto, porque ele fala que esse homem não poderia ir lá fazer o enterro do pai dele, porque ele tinha uma missão, que era proclamar o reino de Deus. Ao versículo 60, todavia insistiu Jesus: deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Há uma urgência no reino de Deus, há uma urgência da proclamação do evangelho. Jesus está querendo mostrar para aquele homem: olha, mais importante do que os laços familiares, mais importante do que esses vínculos, é o reino de Deus, é a proclamação da palavra do evangelho. Nós precisamos compreender isso. E se nós não formos capazes de renunciar os laços mais profundos, os sentimentos mais profundos, nós não vamos conseguir seguir a Jesus na intensidade que Ele espera. Eu lembro no 2015, 16 anos atrás, eu fui fazer um trabalho missionário em Pontalina, em Goiás. Chegando lá, eu fiquei na frente da igreja um dia conversando com o nosso pastor do avivamento. E passava ali um homem com 3 filhos pequenos de bicicleta. Passava bem assim, a distância. E aquele pastor falou assim para mim: está vendo aquele homem ali? Falei: estou vendo, ele é missionário. Ele veio aqui para Pontalina, para uma igreja, só que aconteceu uma tragédia. Logo depois que ele chegou aqui, a esposa dele sofreu um acidente e morreu. Então o homem foi lá como missionário para aquela cidade, com 3 filhos pequenos. Quando chegou lá, a mulher dele morre de um acidente trágico. E me marcou muito o que esse pastor me falou. Aí o pastor continua contando a história e falou assim: olha, todo mundo, a família dele, a igreja dele, achou que ele ia voltar para casa, que ele ia voltar para o lugar dele. Porque, pensa só, eu tenho 3 filhos. Se a minha esposa falecer, eu estou perdido. Eu não sei o que eu faço da vida. Porque a mulher é a base da casa, principalmente da criação dos filhos. Eu não sei o que faria. Aquele homem, com toda a pressão da família, com toda a pressão da sua igreja que o enviou, ele disse: não, o Senhor me chamou para ficar aqui, eu vou ficar aqui. E vou ficar aqui porque o Senhor me trouxe. Eu não vou voltar, não importa o que tenha acontecido. Aquele homem renunciou, porque era muito mais fácil para ele voltar lá para sua família, ter os seus filhos sendo criados pelos avós, pelos seus irmãos, tendo o apoio da família. Mas ele ficou numa cidade sem ninguém, com 3 filhos pequenos, após a sua mulher morrer, por causa do reino de Deus, da proclamação da palavra de Deus. E eu ouvi isso há 16 anos atrás, eu nunca me esqueço dessa história, porque ela me serve como exemplo. Que grandeza, que homem de Deus, e um homem simples, andando de bicicleta, de chinelo, no interior de Goiás, numa cidade de 16 mil habitantes, marcou a minha vida. Então eu e você precisamos entender: se quisermos seguir para o alvo, precisamos renunciar os laços mais íntimos, em prol do reino de Deus. Amém? 4, renunciar o passado. Olha aqui o versículo 61. Outro ainda lhe prometeu: Senhor, eu te acompanharei, mas deixe-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Ao que Jesus lhe asseverou: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Esse homem, ele já era discípulo de Jesus, porque Jesus está falando com ele, dizendo que ele já tinha posto a mão no arado. No verso 62 a gente subentende isso: ninguém que coloca a mão no arado fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Então o que Jesus está dizendo assim? Está dizendo para ele: olha, você escolheu andar comigo,
Você não pode mais olhar para o passado. Aquele homem queria olhar para trás, para sua família, para aquilo que ele havia deixado, para as coisas que ficaram para trás. Glória a Deus. Se você quer seguir a Jesus, você tem que ter a certeza que você precisa renunciar a tudo que ficou para trás. Há muitas pessoas que são como aquele povo que saiu do Egito, que ele sai do Egito no caminho do deserto e fica olhando as coisas lá de trás. Olha, mas lá a gente tinha cebola, tinha carne, tinha não sei o que, era tão bom. Ai, aquele tempo que era bom. Meu irmão, bom é agora, é o tempo que você está vivendo com Deus. O que ficou, ficou. Se você pôs a mão no arado, continue trabalhando. Jesus estava querendo ensinar para aquele homem, porque muito provavelmente aquele homem não iria voltar mais. Por isso que Jesus fala. Jesus conhece a motivação do coração. Muito provavelmente aquele homem ia voltar para sua família e não ia continuar trabalhando. E é o que acontece com a gente olha para o passado e a gente quer voltar muitas vezes para o passado. Ah, eu quero descansar um pouco, estou tão cansado de servir a Deus, estou tão cansado de vir fazer o louvor, estou tão cansado de subir na intercessão, estou tão cansado de trazer a palavra, estou tão cansado de estar na multimídia, estou tão cansado de estar lá com as crianças, é melhor como era antes, que eu tinha minha vidinha. Irmãos, isso é verdade, tem muita gente que não quer mais colocar a mão no arado, porque não é capaz de renunciar ao próprio passado. Há coisas que o prendem lá atrás, que o impedem de viver um novo tempo, uma nova maneira. Amém? Então vamos recapitular. Primeiro nós falamos que para seguir a Jesus é necessário renunciar. Se você não renunciar, você não pode ser um seguidor de Jesus. Se você não negar a si mesmo, você não pode andar com Ele. Depois nós falamos que precisamos renunciar o conforto. Depois nós falamos que precisamos renunciar os sentimentos mais profundos. E depois nós falamos agora que precisamos renunciar o passado. Então falamos bastante de renúncia, não é verdade? Agora a pergunta que eu queria falar para vocês: será que vale a pena renunciar tudo isso por causa de Cristo? É tanta renúncia que eu tenho que fazer. Será que isso vale a pena mesmo? Será que isso é bom? Que esse negócio tem razão, tem sentido de ser? Eu quero que vocês leiam comigo Marcos capítulo 10, versículo 28 e 30. Isso aí eu vou esperar vocês abrirem. Marcos capítulo 10, versículo 28 ao 30. Amém? Diz a palavra: então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Meu irmão, vale a pena renunciar, meu irmão. Vale a pena renunciar. Daniel renunciou os manjares do rei. Aleluia. Moisés renunciou o direito de ser chamado filho da filha de Faraó por causa do evangelho. Paulo renunciou todo o prestígio, toda a sabedoria, todo o conhecimento, todo o status de um grande líder por amor ao evangelho, e valeu a pena cada uma dessas renúncias. Vale a pena toda vez que você renuncia a algo em prol do reino de Deus. Há uma recompensa nesse tempo, que é a presença de Deus abundante na sua vida, e há uma recompensa eterna, que nós não conseguimos entender, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós não conseguimos entender essa recompensa. Há coisas maiores, há coisas grandes que você e eu podemos desfrutar, quando escolhemos renunciar, quando escolhemos negar a si mesmo e morrer para nós mesmos. E eu queria terminar essa pregação contando uma história. Se você quer conhecer ou saber mais sobre renúncia, leia sobre os missionários, leia biografia sobre missionários, a história de missionários. Missionário é uma coisa de louco. Nós temos aqui na nossa igreja a missionária Eunice, a Adelaide, que está lá em Moçambique, a Eunice que está na Índia, a Val. Converse com essas mulheres, se você não quer ler uma biografia. Mande uma mensagem para elas e pergunte o que elas renunciaram em favor do reino de Deus. Essas mulheres, no caso da Edna, que foi para Angola, da Adelaide, elas foram para países que estavam em guerra civil, numa época que a gente não tinha internet.
A Eunice, quando foi para a Índia, demorou meses para conseguir se comunicar com seu pai, por causa do Evangelho. E eu estava lendo, falando de um missionário, estou lendo uma biografia de um missionário chamado Adoniran Judson. Esse missionário, ele foi um dos primeiros missionários americanos que foi levado para a Ásia. Isso em 1813. Então você imagina você fazer uma viagem da América para a Ásia naquela época. Era um navio em condições insalubres, 7 meses de viagem. Mas Deus o chamou para ele ir para a Birmânia, um país na Ásia. Um país que não tinha presença nenhuma de evangelho, de nada. Ele largou uma vida confortável, uma vida estabilizada nos Estados Unidos e foi até a Ásia, até a Birmânia. Chegando na Birmânia, ele estudou o idioma durante 1 ano, para poder escrever um panfleto. E o que dizia nesse panfleto? Dizia quem era Jesus. Ele escrevia Jesus é, e colocava vários versículos bíblicos que falavam quem era Jesus. E esse homem distribuiu aqueles panfletos entre o povo e foi um fracasso total. As pessoas não quiseram nem saber desse panfleto. Ele escreveu, depois de 1 ano, escreveu provavelmente num birmanês bem precário, porque 1 ano aprendendo, por mais que ele fosse um homem extremamente inteligente, era difícil. E ele divulgou aquele panfletinho lá que falava quem era Jesus através dos versículos bíblicos, e ninguém ligou. Por que eu quero falar de Adoniran Judson? Porque esse missionário foi um dos homens que mais sofreram, dos missionários contemporâneos que mais sofreram. Ele perdeu, nesses seus 18 anos de ministério na Birmânia, 2 filhos e a esposa, por causa do Evangelho. Esse homem trabalhou durante 10 anos na tradução do Evangelho. E ele tinha uma gráfica, tacaram fogo naquela gráfica, ele perdeu tudo que ele tinha feito. 10 anos que ele estava na Birmânia, não havia um só homem convertido ao Evangelho. Uma só alma havia conhecido a Jesus. 10 anos você no campo missionário, e não havia uma só alma. Uma só alma. Quando fizeram 13 anos que ele estava na Birmânia, um homem idoso, vindo do interior, chegou até a casa dele. E falou: eu vi que você é um homem branco, e nós queremos conhecer a Jesus. Nós conhecemos a Jesus, mas queremos conhecer mais a Jesus. E o Adoniran Judson ficou assustado, né? Esse homem quer me conhecer Jesus? O que será que é? Ele pegou e viajou com esse homem para a cidade desse homem, no interior lá da Birmânia. Quando ele chegou naquele local, haviam mais 30 pessoas convertidas ao Evangelho. 30 birmaneses que criam em Jesus Cristo. E o Adoniran ficou surpreso. Gente, que missionário que veio aqui pregar a palavra para vocês? Qual foi o missionário? E um daqueles homens explicou para ele: olha, Adoniran, nós, há alguns anos atrás, um de nós morreu, um parente deles lá, e nós fomos sepultar aquele parente, e nós mexemos nas coisas deles e encontramos um panfleto escrito de quem era Jesus, com alguns versículos. E nós não entendíamos, e começamos a ler aquilo, e nós começamos a entregar a nossa vida para Jesus. E hoje toda a nossa família entregou a nossa vida para Jesus, mas nós queremos saber se existe mais alguma coisa escrita sobre esse homem, porque nós amamos esse homem, nós desejamos conhecer esse homem. E aí Adoniran Judson viu que aquele panfleto era aquele panfleto que ele havia escrito 13 anos antes, e que todo mundo havia desprezado, e que chegou no interior da Birmânia, e um homem leu aquilo, e um homem falou de Jesus para o outro homem, e 30 pessoas se converteram depois de 13 anos. E sabe o que aconteceu? Adoniran Judson ficou naquele local ensinando a palavra de Deus por mais 5 anos. Depois desses 5 anos, 68 igrejas haviam sido plantadas, 200 líderes nativos haviam sido formados e ouvido o Evangelho. E sabe por que isso? Porque um homem renunciou à sua vida para pregar o Evangelho, para falar do amor de Deus. Quando eu e você renunciarmos a algo, Deus irá abençoar, Deus irá fazer grandes coisas. Quanto mais renunciamos, mais de Deus é derramado, mais Ele nos leva além, mais nós experimentamos coisas grandes. E a coisa mais maravilhosa que tem sobre a história desse homem, hoje a Birmânia não chama mais Birmânia, ela chama Mianmar, é um país na Ásia.
E é um dos países mais fechados para o evangelho. É quase impossível entrar lá. O governo não deixa. É algo terrível. Porém, alguns estudiosos cristãos queriam entender como não pode ter missões num país dele, como não se pode falar de Jesus nesse país, porém há cerca de 2 a 4 milhões de pessoas que creem em Jesus naquele país. Eles não entendiam isso. Até que eles conseguiram entrar nesse país e entrevistar aquelas pessoas que se diziam cristãs. E sabe o que aquelas pessoas diziam? Olha, eu conheci Jesus porque meu pai falou para mim. Meu pai conheceu Jesus porque o avô dele falou para mim. O meu avô conheceu porque o meu bisavô falou. E sabe quem tinha falado para o bisavô deles de Jesus? Esse missionário chamado Adoniran Judson. De 2 a 4 milhões de pessoas hoje conhecem a Jesus porque um homem foi capaz de renunciar à sua vida em prol do evangelho. Vale a pena, meu irmão, renunciar. Vale a pena abrir mão por causa de Jesus. Eu queria que vocês ficassem em pé nessa hora. E eu sei, porque comigo também é difícil a gente renunciar. É difícil a gente abrir mão do nosso conforto. É difícil a gente abrir mão dos laços que nos prendem às nossas famílias. É difícil a gente dizer não para nós mesmos, para as nossas vontades. Mas eu queria dizer para você, não há outro caminho, se você desejou seguir a Jesus. Se você quer seguir a Jesus, não há outro caminho. Então nesse momento eu vou orar por você. E eu quero que você renuncie tudo aquilo que impede você de prosseguir para o alvo. Se é o seu conforto, se são pessoas, se é as suas vontades, o seu querer, eu não sei. Você sabe, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Tenha como exemplo esses homens. A Bíblia diz que existem homens que o mundo não era digno. Moisés era um desses homens. Os profetas eram um desses homens. Porque esses homens morreram, renunciaram a si mesmos e morreram por causa do evangelho. E por causa da vida deles o mundo foi impactado. Por causa da sua vida o mundo vai ser impactado. Talvez não as nações como Adoniran Judson, mas a sua família, a sua casa, o seu emprego, a sua escola, a sua vida, o seu marido, o seu filho vai ser impactado por causa da renúncia. Porque você escolheu viver a vida de acordo com o que Deus deseja, não mais de acordo com a sua vontade e o seu querer. Senhor, em nome de Jesus, aqui está o teu povo. Nós vimos e lemos na tua palavra que é impossível seguir ao Senhor sem negar a si mesmo, sem nos renunciar, sem renunciar às nossas vontades. Nós te pedimos, doce Espírito, som do nosso coração, som do coração dos irmãos que estão em casa, que vão nos assistir, e nos mostra, Deus, aquilo que precisamos renunciar, para que possamos chegar no alvo que o Senhor espera, para que possamos viver a vida de acordo com a tua vontade. Oramos, Deus, para que o Senhor nos dê força para renunciar o conforto. Vivemos um tempo, uma geração, onde não somos capazes de abrir mão de nada por causa do teu reino. Senhor, não queremos ser assim. Queremos dizer não às nossas vontades, aos nossos desejos, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado através das nossas vidas. Ah, Senhor, queremos renunciar ao passado, a tudo aquilo que nos prende lá atrás, a todas as vozes que nos empurram lá para trás, em nome de Jesus. E nós sabemos, Deus, que há uma recompensa quando escolhemos renunciar. Sabemos que o Senhor irá nos levar a lugares onde não imaginamos. Sabemos que haverá uma autoridade maior derramada sobre as nossas vidas, porque quando nós renunciamos a nós mesmos, nós nos esvaziamos de nós, para que o teu Espírito possa habitar e fazer algo grande nas nossas vidas. Ajuda a tua igreja a viver uma vida de renúncia em favor do teu reino. Me ajuda, Senhor, a renunciar o meu conforto para ler mais a tua palavra, a renunciar, Senhor, as coisas que são boas para a minha carne, mas que eu possa buscar a tua presença. Senhor, eu quero renunciar a minha vida para ler mais a tua palavra. Eu quero renunciar a minha vida para adorar mais o Senhor, para buscar mais a tua presença, para orar mais. Eu quero renunciar a minha vida, Senhor, para servi-lo mais na tua casa, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou, Senhor, para servi-lo.
Senhor nos chamou para conhecê-lo profundamente, para termos comunhão contigo. E perdoa-nos, Senhor, se não estamos permitindo que isso aconteça na nossa vida, se não estamos tendo coragem de renunciar às coisas que nos prendem, se não estamos tendo, Senhor, fé suficiente. Senhor, nos ajuda. É o que eu te peço em nome de Jesus.